fazer reuniões específicas para não ficar aquela reunião muito extensa, já que os assuntos são variados e importantes. Então, essa aqui vai ser, no caso, a segunda reunião. Como é que nós vamos conduzir aqui o trabalho? A Edilene vai ser a palestrante, eu vou ficar no suporte. E aí, após ela explanar todo o assunto, a gente vai abrir o microfone para quem quiser fazer algum comentário, tiver com alguma dúvida. E aí a gente vai dar alguns minutos e encerra aquele tema, avança para o próximo e segue a mesma dinâmica, até encerrar a reunião. A previsão dessa reunião é de 1h30 a 2 horas. Então, assim, a gente vai fazer de tudo para não exceder e não ficar uma reunião muito cansativa. Se, se terminar antes, ok, melhor ainda. O pessoal perguntou aqui que dia que foi a primeira reunião. Eu não tenho a data aqui na mente aqui. Eu vou verificar aqui, enquanto a Edilene apresenta, eu vou verificar que Foi dia data que 20, foi. 20 de setembro, foi não, Cleide? Aqui, ó, o Levino já disse aí, ó, 20 de setembro. Essa reunião está gravada, pessoal, e o link ele tá disponível lá no portal de contabilidade, na parte lá de procedimentos de encerramento, reuniões gravadas lá do 2023, encerramento de exercício, essa também vai para lá. A gente tem um repositório lá, então assim, o pessoal até, Cleita, a gente está aqui enviando o FDRINF, estamos apertado, tem como adiar? Infelizmente não teve como adiar, porque nós temos uma série de reuniões e está apertado aqui para a gente também. Aí quem não pôde participar, depois vai estar podendo ver a gravação e aí acho que consegue também esclarecer da mesma forma. Tá ouvindo, não? Eu vou Ele deixar tá. vocês com a Edilene. Tá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Edilene, trabalho aqui na Superintendência de Contabilidade, junto com o Cleito, na Gerência de Acompanhamento da Execução Contábil. E esta é a nossa segunda reunião sobre o encerramento, sendo que a primeira aconteceu lá no dia 20, que fez a abertura dos temas que nós vamos explorar no decorrer do mês de outubro. O primeiro tema que nós vamos tratar aqui é sobre os registros dos bens imobilizados, e dentro do imobilizado nós vamos tratar de imóveis, móveis, intangíveis e obras em andamento. E também só um pouquinho do fundo rotativo, porque o fundo rotativo é algo mais simples, então dá para a gente tratar aqui. Lembrando que nós vamos tratar de registros contábeis, tá? Não é de inventário propriamente dito. Seguindo aquela instrução técnica de encerramento, que é a 1 de 2023 da economia, nós vamos tratar os 3 temas que, se vocês pegarem lá a instrução técnica de encerramento, no item 6, 7, 8 e 9, é o que nós vamos tratar aqui. Eu só fiz uma pequena alteração entre o que está escrito aí para poder ficar mais entendível, a meu ver. Eu juntei a parte do imobilizado quando se trata de bens imóveis junto com obras, tá? E ao final de cada tópico que a gente conversar aqui, tratar, vamos abrir para fazer perguntas, para não ficar tudo ao final e ficar perdido no conteúdo, certo? Então, tratando o primeiro aí, que é o inventário dos bens imobilizados e intangíveis, nós vamos começar com os bens imóveis. A meu ver, os bens imóveis é o que mais requer cuidado nosso, por quê? Porque ele vai ser feito da mesma forma com que foi feito anteriormente, em 2022. Ele vai seguir as instruções normativas 02 e 01 de 2022 da SEAD, junto com a economia. Eu não vou tratar da IN aqui, não, tá? Eu vou diretamente para a nossa parte de registro, porque os itens mais
O detalhe da IN, a gente pode estar lendo no decorrer do trabalho e tirando dúvidas, tá? A gente já sabe que o órgão central de contabilidade vai orientar o profissional sobre o registro, né? Se tratando aqui, quando se trata de bens imóveis, vai pegar o poder executivo, os outros poderes e as empresas, porque o registro vai ser todo feito com nota de lançamento e realmente é o contador quem vai fazer esse trabalho. A nota de lançamento que vai ser utilizada para registrar os bens imóveis é a 2154. Dentro da nota de lançamento 2154, ela tem várias finalidades que o contador pode ali, à medida que for fazendo o seu registro, e entender que seja necessário utilizar. Lembrando que a gente vai fazer todo o registro de depreciação, reavaliação, se tiver alteração do bem de uma unidade para outra, que é a transferência, vai ter que fazer esse registro. Vamos fazer também o registro de bens cedidos. Lembrando que como aqui no estado, o registro do bem cedido, ele ainda não é tão usual, então aquele primeiro registro do bem cedido, ele deve ser feito com um pouco mais de cautela, porque tem que registrar os atos também desse bem cedido, certo? Então, assim, fazer o registro desde o início. Então, aqui são as finalidades que você pode utilizar para fazer o registro dos bens imóveis. Essa nota de lançamento, muitos já conhecem, a 2154, então, dentro dela você vai utilizar a finalidade 930 para registrar a depreciação. E aqui tem o registro, né, a conta que vai movimentar a depreciação. Está também na IN, tá? Dela detalhado. Tem um modelinho aqui, eu trouxe de propósito esse modelinho, se vocês olhar o exercício que está no exemplo, é 2022, certo? Mas a gente vai fazer o registro de 2023, vai utilizar o período de 2023, o histórico para 2023, certo? Por que que eu não coloquei aqui 2023? Para não copiar e colar, para a gente ler o processo que recebe da SEAD, verificar a planilha que veio da SEAD, para verificar se aquela informação condiz com o registro que você está fazendo. Mas o espelho da nota é este aqui, não se muda nada. Quando acontecer um erro na hora que você for registrar a sua depreciação, não importa o que seja, procure a central lá de patrimônio. Não conseguindo resolver lá, nos procure para verificar o porquê desse registro da depreciação não está ocorrendo conforme as orientações da Superintendência de Patrimônio. As reavaliações que vierem naquela planilha do bem tem que ser registrada. Vocês vão utilizar a finalidade 910 para fazer esse registro. O espelho do registro da reavaliação de bens imóveis está aqui. E não esqueça de fazer a conferência contábil das contas, tá? Os bens de cessão de uso do Estado, é o que eu falei, requer um pouco mais de cuidado, de carinho e atenção, porque é algo novo no registro contábil. E lembrando que a gente está, né, com o registro das informações no patamar do país, né? Então, assim, nós podemos fazer com mais cautela e com mais carinho. Eu trouxe aqui, ó, no rodapé, este link aqui é da IPC que trata de bens imóveis. Quero tirar dúvida, quero acrescentar informação, agregar conhecimento, busque ela e faz leitura dela. Seção de uso do Estado a terceiros. O espelho da nota preenchida para que você possa fazer o registro. Esse registro é do ato da assinatura, aquele que eu falei, registrar desde o início. No momento da transferência do bem, tem um registro, que é a baixa da depreciação, aí tem que trazer ele para o valor líquido, não esquecer de fazer isso. No momento da transferência do bem, as contas que vão ser movimentadas,
o espelho da nota do bem cedido. E eu trouxe aqui que no caso do valor líquido da conta contábil do bem do imóvel cedido pelo Estado, né, para terceiros, tem que ser realizar todos os procedimentos de reavaliação para que você possa fazer o registro adequado conforme a instrução normativa que trata da cessão do bem, tá? Então, é importante estar olhando esse parágrafo terceiro. Imóveis com cessão de uso do Estado de terceiros quando se trata do valor justo. Registro patrimonial de controle, que são as contas do ato da cessão do bem, até o bem propriamente dito, né? Quando tem o término do prazo de cessão, se tiver registrado isso o ano anterior, o ano passado, e o prazo já estiver, né, findando o prazo, tem que fazer o registro, tem que adequar essa informação na contabilidade e na SEAD. Por que é bom lembrar disso? O ano passado teve órgão que me procurou que já estava registrando e o bem já estava finalizando a sua cessão. Aí perguntou, eu registro ou não registro esse ato? Registra. Então, quem registrou, verifique se já mesmo essa sessão encerrou ou se foi prolongada, né? Se foi postergada e fazer todo o registro. O término do prazo de cessão. Imóveis de terceiros que está em poder do Estado também tem todo uma parte, um capítulo, né, um artigo que trata disso. Na assinatura do ato, no reconhecimento do bem, na assinatura do termo que traz as contas de controle, na devolução do bem que estiver devolvendo para o proprietário. E aí, chegou uma parte aqui, que é a transferência do bem. Em 2022, nós observamos que, por ser o primeiro registro que foi feito manualmente, observou-se que muitos imóveis teve que ser transferido de uma unidade para outra, porque quando você pegou a sua planilha de inventário, um bem que até então não estava registrado na sua unidade, você percebeu que ela saiu no rol, na relação de bens da sua unidade. E isso é feito com registro de transferência de bens. Essa transferência de bem imóvel, ela é feita com uma nota 2156 e ela tem que ser feita simultaneamente com os dois órgãos. Então, assim, o contador das duas unidades vão ter que entrar em contato um com o outro para que esse registro faça de forma transparente para as duas unidades. Então, o transferidor vai dar a baixa na sua unidade utilizando a finalidade 907, enquanto que o órgão que está recebendo o bem transferido, que é o recebedor, ele vai fazer o registro, o ingresso, ou seja, a encampação desse bem com a nota na finalidade 933. Lembrando que isso tem que ser simultâneo e o valor tem que ser o mesmo, né? Ou seja, um vai ajustar o seu bem ali. Se tiver depreciação, tem que ajustar. Se tiver reavaliação, tem que ajustar para transferir e o outro fazer a mesma coisa na hora que receber este bem, certo? Então, assim, a transferência do bem de uma unidade para outra é feita com a nota 2156, utilizando essas duas finalidades aqui apenas. Já os bens que precisa fazer algum ajuste de depreciação, de reavaliação, é a nota 2154 naquelas finalidades que eu coloquei lá no início, que você utiliza. Pessoal, que parte que eu parei que não ficou, não deu para ouvir? É? Na nota 2154, né? Isso. A nota 2154, você faz todo o registro do bem, da movimentação do bem, transferência, desculpa, depreciação,
A depreciação, a reavaliação já 2156 é somente para transferir de um órgão para o outro. Eu trouxe aqui, né, a parte que trata sobre transferir o bem. Então, quando o transferidor faz o lançamento que ele faz, as contas que devem ser verificadas nesse momento, né? Trouxe o preenchimento da nota, certo? Lembrando de ficar bem atento ao código patrimonial, que é o código do bem a ser transferido. O recebedor, quais os lançamentos que ele vai refletir na sua contabilidade no momento que ele fazer a nota 2156, com a finalidade 92, ingressando o bem na sua unidade. O espelho dela. Bens não localizados. Os imóveis não localizados devem ser registrados. De que forma? Tem uma conta específica para esse registro. Então, a mesma nota 2154, com a finalidade 909, ele vai ser registrado em bens não localizados e devem ser registrado também a sua depreciação ou reavaliação, caso ele tenha, tá? O espelho da nota. Reclassificar o bem não está localizado, você depois localiza esse bem, ou vice-versa, o bem está lá identificado, mas não foi localizado, se faz essa transferência do bem dentro da conta do ativo lá. O espelho da nota. Imóvel localizado, aí você vai trazer de lá para cá esse imóvel que você registrou lá anteriormente na conta de bens não localizados, desculpa. E aí você reclassifica ele trazendo para a conta de origem dele, né? Então, a reclassificação do bem da conta não localizado para o bem propriamente dito, o localizado, o espelho da nota, a reavaliação do bem, imóveis na condição de ocupação irregular. O órgão que tiver isso deve ser registrado, porque ele compõe o seu patrimônio, só que ele está numa conta específica, né? De ocupação a regularizar. Quando você reconhecer esse bem, ou classificar ele, regularizar o bem, aí você pode fazer reclassificação dele de ocupação irregular, levando ele para sua, né? Tira de uma unidade, do tipo de conta e leva para outra, de regular para irregular. Então, tem toda a orientação aqui. A nota, o espelho da nota. Eu vou passar mais rápido aqui, porque propriamente a IN só está movimentando, né? Imóveis destinados à venda, certo? Às vezes você tem um imóvel lá e este imóvel, em algum momento você verificou que este imóvel pode ser destinado à venda, então você quer tirar do seu bem disponível, do investimento, e levar para uma conta para ficar separadinho. O órgão pode fazer isso. Claro que tem a explicação de como deve ser feito. Ele continua no seu patrimônio, só que numa conta específica que é destinado à venda, né? E futuramente ele vai para o registro da venda. E lembrando que me parece que você ajusta ele bonitinho a depreciação, faz a baixa da depreciação e ele vai ficar lá paradinho sem sofrer depreciação até você vendê-lo. Certo? Aí apura o valor líquido do bem e reclassifica ele para bens destinados à venda. O modelo da nota, reavaliação, se tiver, reclassificação. O modelo da nota de destinação à venda com a reavaliação. O que é importante nos bens destinados à venda? Que a reclassificação do bem imóvel para o ativo circulante somente será realizada após toda aquela documentação de autorização que pode ser vendido e tal, todo o trâmite legal está pronto, está ok, aí você pode sim fazer o ato, né, de transferir, tirando o seu ativo circulante lá, ou levando ele, reclassificando para o seu ativo circulante, tirando o seu imobilizado.
E no ato da venda, ele deverá proceder todo o registro desse reconhecimento do valor contábil do ativo. E respeita, né, lógico, toda a forma do registro de forma que o bem seja recebido na devida apuração do ganho de capital, registrar a receita na operação toda. Avaliação do bem, avaliação do valor justo. São os bens recebidos em doação. Então, após você fazer a avaliação desse bem, o valor justo, aí você vai registrar esse bem na contabilidade, certo? E a nota é a 2154. O espelho da nota, o reconhecimento do bem, a conta de desincorporação de bens, que são os bens baixados do ativo imobilizado, sendo necessário, lógico, todo o levantamento prévio na contabilidade para apurar o valor líquido, baixando a depreciação acumulada. Aí sim o contador faz o registro desse desincorporação do bem quando ele vai para doação, tá? O modelinho da nota. E o que tem de novidade em 2023? Em 2022, foi iniciado o CIP, porém, na contabilidade, todo o registro do CIP ficou com código 0. Então, todo o registro dele, se você olhar o bem lá na contabilidade, na sua conta de imóveis, vai estar com o CIP 0. Em 2023, esse CIP já é válido e a contabilidade, o SCG, está preparado para receber o CIP corretamente. Ou seja, de acordo com a planilha que a SEAD encaminhar para o órgão, o contador verifica o CIP correto e fazer essa reclassificação desse CIP. Ou seja, o bem está classificado na contabilidade, está registrado? Tá, ótimo. Só que ele está com CIP 00. E lá na SEAD, ele tem um CIP que identifica esse imóvel. Ele deve ser reclassificado com a nota 2186, é reclassificação de bem, e deve seguir a orientação da SEAD para registrar esse CIP na contabilidade. É um registro bem tranquilo de se fazer, porém tem órgão que vai precisar de reclassificar o bem mesmo. Então, assim, se ele precisar de reclassificar esse bem, tirar de uma conta para outra conta de imobilizado, do imóvel, ele pode fazer já reclassificando esse bem adequadamente, certo? Então, o CIP este ano deve ter atenção para ele, para que possa ficar registrado conforme a tabela que a SEAD vai encaminhar para vocês, certo? E tem a notinha de lançamento para isso, tá? Alguma dúvida sobre a parte do inventário, do registro de imóveis? Edilene, nós tivemos duas perguntas aí no chat, uma do Hugo de Leon perguntando o prazo, que o módulo vai ficar aberto. Só para quem não sabe, pessoal, o pessoal do Outros Poderes, eles fazem o lançamento pelo módulo, Outros Poderes Estatal Independente. E aí esse vai ficar aberto até dia 10 de janeiro. E a Márcia perguntou sobre a questão se a conta corrente ela vai ser igual à conta patrimonial, né, o código patrimonial. Aí eu respondi que, na verdade, o código patrimonial é igual o conta contábil e que o conta corrente, que vai ser vinculado ao conta contábil, é o CIPA. Então, assim, já aproveita o gancho aí dessa questão do CIPA, que o CIPA ele vai melhorar a informação. Então, ao invés de você fazer um lançamento, vamos supor, você tem 10 prédios, né? 10 prédios similares, que até então era registrado o somatório do valor desses prédios numa mesma conta contábil. Agora, se eu tenho lá 10 imóveis, no caso eu vou ter 10 CIPA. Então, eu vou ter 10 conta corrente dentro daquele conta contábil lá dos prédios, que ao somar, né, quando você clicar no conta contábil, você vai ter o total normal como você tinha antes, mas como você clicar no conta corrente, você vai saber o valor patrimonial de cada imóvel. Então, a SEAD vai encaminhar uma planilha
com essa correlação, imóvel CIPA, imóvel CIPA. E aí vocês vão estar fazendo a segregação. Então vai ser criada uma nota do lançamento para vocês poder fazer a divisão desses valores dentro de cada CIPA. Um exemplo simbólico aí, eu tenho um valor de 1 milhão na conta lá de prédios, edificações. Então, se são 10 imóveis, a SEAD vai mandar 10 números diferentes de CIPA e uma mesma conta patrimonial, ou seja, o mesmo código de conta contábil. E aí vocês vão estar fazendo a segregação. Então, vocês vão fazer a transferência desse valor que vai estar provavelmente no CIPA 00, que é um CIPA genérico que foi criado, já para preparar o registro no conta corrente, e vão estar lançando cada valor no seu respectivo CIPA, de acordo com a planilha da SEAD. Isso mesmo, Cleiton, as duas respostas é isso mesmo. Os outros poderes e as empresas estatais independentes, elas não têm tratamento diferente para o registro do imobilizado, tá, Hugo? Vai seguir o mesmo rito, sempre com a nota de lançamento 2154 ou 2156, dependendo do que você vai fazer. E para nós aqui, o código patrimonial e a conta contábil é a mesma, já para não fazer muita confusão. Para nós, né, quem utiliza as regras ou a sistemática da Superintendência de Patrimônio, os demais órgãos, tem o diferencial o quê? O Código de Identificação do Bem, que é o CIP. Aí sim, esse é colocado aqui. Aí já pegando o gancho, e você, para fazer a conferência, você vai ter que conferir a sua planilha do seu, se você, né, do sistema de vocês, dos outros poderes da empresa, para que a mesma informação que esteja lá no sistema de vocês esteja também no SCG. Porque quando essas duas informações se encontrarem lá na prestação de contas dos gestores, com a prestação de contas, né, do governador, vai ser a mesma informação, né? Sim. Uma pergunta no chat aqui da Flávia. Ela está perguntando. Boa tarde. Quem vai apurar os valores de reavaliação? Após apurados, serão lançados via NL pela contabilidade? É isso? Um a um? Essa questão da reavaliação, vocês vão ter que entrar em contato lá com a equipe de patrimônio, com a subsecretaria de patrimônio, para verificar se serão eles, se serão vocês, se eles vão dar um suporte para vocês aí, porque eles têm expertise lá. E aí, apurado esse valor, se vocês tiverem um valor, daí lança aqui na contabilidade, através dessas notas de lançamento. E a questão do lançamento, se vai ser 1 ou se vai ser 10, aí vai depender do CIPA, tá? O Jeff está levantando a mão aqui, deixa eu liberar para ele falar. O Jeff, vê se... Tenta abrir o som aí, por favor. Abriu o som. Sim, estamos te ouvindo. Então, boa tarde a todos aí. Estou sabendo que a reunião é mais no intuito de esclarecer os lançamentos que vão ser feitos para inventário. Mas quero colocar aqui, na realidade, a necessidade de a gente construir essa planilha junto com o pessoal do patrimônio. Certamente aí o pessoal da superintendência está trabalhando junto com a equipe de patrimônio para a construção dessa planilha, porque ela é muito importante. Porque eu já recebi a minha aqui e existem realmente várias informações que são necessárias na planilha para que a gente possa fazer os registros. Por exemplo, foi citado aí pela Edilene a questão da cessão de bens entre imóveis, entre órgãos, né? E na planilha ela vem a informação tanto de bens cedidos, de bem que são objetos dessa transferência, mas isso seria muito importante, por exemplo, na planilha viesse da onde o imóvel está, onde o bem está vindo, entendeu? Se é uma incorporação nova, isso poderia facilitar muito a vida de quem estaria lançando esses imóveis aqui. Então, a gente que faz essa interação, ou faz a interação com a cliente do patrimônio, precisaríamos que a gente acordasse com ele que essas informações fossem melhor traduzidas na planilha deles, porque a planilha deles realmente existe muita diferença. Por exemplo, aqui, principalmente, a reavaliação já foi feita, tudo tranquilo, entendeu?
mas você soma ali, por exemplo, a reavaliação, o valor dos terrenos, ele não dá o valor contábil que está lá. O meu aqui, por exemplo, teve diferença do valor contábil do ano passado para esse. Não foi atualizado na planilha do patrimônio. Outro problema sério, eles fazem a planilha, por exemplo, já está aqui na Secretaria de Educação, já está fechada, quase 3 meses antes do fechamento do balanço. Então, a posição do balanço é 31/12. Então, eu tenho vários imóveis, né, que estão praticamente em fase de encerramento aí, que a reavaliação foi feita, a depreciação já foi lançada lá na planilha, só que nós temos mais alguns meses, entendeu, referente à incorporação de bens. Então, assim, eles estão levando como finalizado, e mesmo a gente aqui falando com a nossa equipe que não deveria ser dessa forma, segundo eles, vem uma orientação do órgão central deles que estão impondo essa colocação para eles, entendeu? Então, assim, vai ficar isso errado novamente, vai ficar dissoante, né, a informação contábil com a informação da planilha de inventário. Então, a minha fala aqui é justamente dessa interação que a gente tem que ter com a equipe de patrimônio para que essas informações sejam mais fidedignas possível. Principalmente, alterou, quais são as alterações? Ela não está vindo na planilha de inventário da SEAD. E a última colocação aqui é sobre o CIP. Essa inclusão do CIP, né, no Código Patrimonial, ela não pode ser imposta dessa forma. A gente precisa, principalmente num órgão desse tamanho aqui, eu não posso fazer 1.200 lançamentos, 4.000 lançamentos, como é a quantidade de imóveis que eu tenho aqui. Se não houver uma integração com o sistema, ou então, no mínimo, uma integração via planilha de Excel, planilha XLS, para subir isso para o SCG, é humanamente impossível fazer isso. Por quê? Não é só trocar o código do CIP. Quando eu for fazer uma reavaliação, eu tenho que fazer uma reavaliação em cada imóvel. A depreciação vai ficar uma depreciação em cada imóvel. Então, fazer isso nos 5 dias que vocês dão para aqui é praticamente impossível. Então, assim, o CIP, eu entendo que ele é algo que vai ajudar, vai trazer a individualização de cada patrimônio, mas ele não pode ser algo imposto. Aqueles órgãos que não têm condição de fazer isso, não pode ser algo no SCG ali, algo imposto. Eu acho que aqueles órgãos que têm condição de já ir colocando o seu CIP, fazendo um registro dentro do seu CIP, ok. Mas órgãos, dependendo da quantidade de imóveis de cada órgão, não dá para trabalhar com CIP em 2023 ou sem uma automatização. Fazer isso manualmente é praticamente impossível. Então, esses 2 temas aí que eu queria colocar para análise de vocês aí. Obrigado. E creio. Diga, Levino. Eu queria falar sobre o CIP. O CIP, o CIP foi na realidade, ele é a matrícula do bem, entendeu? Por isso que foi criado lá pela SEAD, e a SEAD que criou o CIP. Mas, assim, se o órgão não tem condição de fazer o CIP esse mês, o 00 é como se fosse normal para você fazer. Ó. E você tem que fazer essa avaliação junto com a SEAD, com essa possibilidade que você não consiga fazer, que você tem muito que fazer depreciação. Por exemplo, agora em 2023, você faça no 00, porque no 00 você pode fazer ele, não precisa estar agrupado, né? E depois, quando você tiver condições, mas a SEAD que vai dizer para você isso. Eles que têm condições de dizer que você pode fazer ou não. Porque isso aqui não foi da gerência contábil que impôs isso, né? Foi a SEAD que colocou que todos os imóveis têm uma matrícula. E essa matrícula que é o CIP. Todo bem imóvel tem uma matrícula. Por isso que veio o CIP. Se eles não fizessem assim, não tinha como também lá no sistema, apesar que o sistema o objetivo é que o sistema entrasse em operação agora em 2023, não vai ser possível, porque pelo imóvel tem como você fazer a depreciação e a reavaliação individualizada através dessa matrícula. Pois é, Levi, isso que eu estou falando. Não pode ser do patrimônio. O patrimônio criar o código do CIP para eles é muito fácil. Ele criou uma vez e acabou. Mas quem faz os registros contábeis somos nós. Então, enquanto não houver uma automatização disso, vocês têm que permitir continuar ainda com o 00. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, tudo bem, foi criado o código lá, entendeu? Mas o código 00 ele ainda tem que ter, ele tem que continuar até que se automatize isso, seja através do novo sistema. Jefferson, só te cortando, o 00 vai manter-se, ele não vai deixar de existir, ele continua. O que eu estou falando é o seguinte, já que está ingressando, quem puder fazer, já faça a sua medida. Realmente, tem órgãos como a educação, a SEAD, outros aí que tem muitos imóveis para ser identificado e ser reclassificado.
Pensando nisso, eles trabalharam realmente para desenvolver o sistema para que fizesse essa reclassificação via sistema. Só que não deu, realmente não foi possível. Por isso que não é uma imposição 100%, mas assim, hoje já existe o CIP, quem puder fazer, o órgão que puder fazer, é ideal que se faça. Claro, eu não vou pedir para a educação fazer todo dele, mas se começar, já ajuda, não é uma imposição, vai continuar registrado, só que dentro do CIP 00, entendeu? Para você ficar mais tranquilo, eu te Então, entendo. eu compreendi, entendeu? E assim, eu digo assim, na verdade não pode haver uma mudança dessa sem essa consulta, porque registrar o CIP até daria. O problema, na verdade, é realizar todos os registros que advêm com a inclusão do CIP depois. Como eu falei, depreciação, reavaliação praticamente é todo ano. Então, cada lançamento, por exemplo, que eu vou fazer 10 lançamentos aqui, conforme as contas, isso vai se transformar em 5 mil lançamentos. Então, 5 mil lançamentos de depreciação, 5 mil talvez de reavaliação. Esse ano aqui reavaliou 100% dos imóveis, então seria mais 5 mil lançamentos. Então, depreciação, reavaliação, então qualquer alteração, ele dependeria de muito registro que seja manual. Eu entendo, eu Sim. acredito também. O pedido é, quando for implantar o CIP, isso tem que estar automatizado, porque senão, infelizmente, manualmente, a gente não consegue. Sim, sim, tanto é que o ECG já é preparado para fazer todo esse registro de integração. E a SEAD está trabalhando para isso. Só que eu até entendo eles, porque o CIP é uma forma de você identificar melhor o imóvel para eles que fazem um controle lá também manualmente, né? Tanto é que a depreciação dos imóveis esse ano não foi feito mensalmente, nem a reavaliação foi feito, né, de todos por conta disso. Mas a gente vai chegar no patamar, vai ficar legal, você vai ver. No futuro, acredito que vai ser dessa forma. Quando eles implementarem lá as mudanças que precisam no sistema patrimonial, aí vai ser similar ao que acontece hoje no de materiais, né? A informação já vem já classificada e já vem, já faz o registro automatizado, sem precisar de lançamento manual. Mas por hora, o que se tem é isso, né? Esse lançamento manual. Quem conseguir fazer, faça. Quem não conseguir, mantém no 00. E se for o caso, dá uma explicação que devido à forte demanda de trabalho e o prazo exíguo, não foi possível fazer. E aí, no decorrer do exercício, faz. Ou então, justifica, não vou fazer, eu vou esperar a integração. Pronto. A decisão é do órgão, né? E aí vocês podem também estar conversando com o pessoal do patrimônio, porque isso foi criado por eles lá, não foi demanda nossa aqui para a contabilidade, não abriu demanda lá para poder fazer essa fragmentação do valor. A gente está repassando a informação que eles inclusive na reunião do ano passado, isso já foi ventilado, né? Só porque aí não, naquela época não foi possível. Assim, eu também não tenho certeza absoluta que esse CIPRA já vai vir agora na planilha. Não sei se eles vão conseguir, né? A gente está falando assim, que se eles fizerem lá, aí a gente tem a nota do lançamento aqui que consegue fazer essa segregação. Pessoal, é mais alguma pergunta? A gente já pode avançar para o próximo assunto? Tá mudo ainda? Levanta a mão aí se alguém precisar falar, porque aí eu sei quem. Então, não tendo perguntas, Dilene, você pode avançar para o próximo aí. Tá mudo, estranho. O Márcio, eu tô te ouvindo, tá? Você quer falar? Dúvidas? Posso continuar? Pode prosseguir se, Tá. se É o alguém. final, E ele fala no chat aqui também, a gente pode dar a gente suporte. volta também, tá? Bom, e a gente vai passar para aquele tema que é gostoso, obras em andamento, né? É algo que realmente o contador fica um pouco mais inquieto na hora que vai mexer com ela. Mas lembrando que aqui para nós, realmente o registro e a transparência dessa informação é importante. O contador faz esse trabalho. Sabemos que não é fácil, que não é algo que tem apoio de todos, mas que ele é feito e o contador realmente ele coloca a mão na massa na hora de registrar essas obras em andamento.
As obras em andamento, ela é registrada com a nota 2154, quando se trata de registro de bens de obras e outras obras. Essa nota é utilizada para reclassificar a obra, ou seja, levar ela de obras em andamento para os bens ali terminados. E esse registro é feito manualmente, com essa nota de lançamento, porém só o registro não é aquela coisa tão difícil de se fazer para nós contadores. O mais difícil é o quê? É estar levando este valor para a obra, para aquela devida obra que foi concluída, certo? Então, assim, lógico, e ele trata aqui, ele vem também trazendo a novidade o quê? Do CIP, né? Então, a nota já está preparada para fazer essa reclassificação. Então, temos duas finalidades de fazer essa reclassificação das obras, que é as obras em andamento, aquela parte que já foi concluída, e tem também a finalidade 798, que é aquelas outras obras, né, que é as obras que têm que ser reclassificadas. Além da reclassificação dessas obras, a gente tem as situações de que nem tudo que está na conta de obras em andamento, às vezes, agrega valor ao bem. Não agregando ao valor ao bem, realmente ela se torna uma despesa. E aquelas obras também que, porventura, em anos anteriores, sem saber, já foi agregado no bem, na hora de fazer o inventário daquele imóvel, já trouxe o valor atual para o imóvel e realmente esqueceu-se de baixar aquela obra lá que ficou lá atrás. Essas duas situações que eu trouxe aqui, elas devem ser verificadas e devem ser baixadas, né? E para elas serem baixadas, elas vão ser... funcionar pela inovação e tecnologia. Então, o que nós vamos fazer, né, Tem alguém... nesse projeto, nessa proposta? Melhorou. E essas obras lá que, né, que não é uma obra, sim uma despesa, elas devem ser desincorporadas daquele bem, né? E pode ser desincorporada com a finalidade 908. Claro que esse trabalho todo tem que ser feito de forma legal, tem que verificar, ver documento, identificar, o pessoal que cuida dessa parte tem que dar o seu aval para dizer para que você possa fazer esse trabalho com mais tranquilidade. Além da nota 2154, que faz aquelas finalidades, e a nota 2003, dependendo da situação, você pode até utilizá-la, tem certas situações que a IN1 e a IN2 não trataram. Por exemplo, aquelas obras que vieram lá do sistema antigo de contabilidade, exercícios anteriores, e precisam ser baixadas do patrimônio por um motivo ou outro, pode ser feito isso com a nota de lançamento 2133. Eu trouxe esse item aqui, porque nem sempre vai se encaixar na situação anterior. Por quê? Porque veio lá do SPC, aquilo já incorporou, ou aquilo não existe mais, ou parou e vai baixar contra o seu patrimônio, então você pode utilizar essa nota de lançamento 2133, ou até mesmo reclassificar, tirar de obras em andamento e levar para outras obras, ou vice-versa, né? Edilene, só queria colocar sobre esse assunto aí, desses bens que vieram lá do FCP, e ele não foi classificado numa conta específica. A gente observa ainda que esse bem continua em alguns órgãos, nessa conta que foi criada especificamente para a gente transferir o saldo. Porque como ele não tinha uma classificação no SCP que identificasse, estava como se fosse outra, nós não tínhamos como direcionar ele baseado na informação. Criamos uma conta no SCG, transferimos o saldo, de forma que o pessoal que é responsável pelo patrimônio e a contabilidade do órgão, eles devem fazer a avaliação para ver que bem é esse que está dentro de outro. E se esse bem não existe, tem que dar baixa. Ele não pode continuar na contabilidade do SCG com esse nome de conta SCP, entendeu? Porque a gente colocou lá só para transferir o saldo, para mostrar que o saldo que finalizou no SCP continuou no SCG em 2015. Só porque ele está continuando até hoje, ele não foi classificado, ele não foi tratado, eu acho que tem que ser tratado. Ele não pode continuar
porque não tem como você explicar ele, você não tem uma informação. A análise tem que partir do setor do patrimônio com a contabilidade do órgão. Certinho. O Levino está falando o seguinte, que precisa reclassificar essas obras em andamento que vieram lá da conta antiga, antes do sistema, em 2016, para o sistema de contabilidade atual. Se ela continua como obras em andamento, faz a transferência daquele valor para as contas atuais, para sair daquele que está o finalzinho SPC, SCP, para a conta de obras em andamento, ou outras obras, instalações, ou certo? É isso que ele está querendo fazer. E essa transferência pode ser feita com a nota 2133, certo? Aqui eu trouxe o modelinho da obra, né, da nota de lançamento de outras obras e instalações a serem preenchidas. Ela é um pouquinho diferente, porque a conta contábil de patrimônio, que é a mesma conta da obra, ela não é preenchida com os 12, com os 13 dígitos, é apenas com os 12. Então, assim, por ela ser movimentação de ativo com ativo, aí ela não precisa ser preenchida. Oh, desculpa, não é essa aqui não, é a anterior. Ela não precisa ser preenchida com a nota de lançamento, com toda a conta. Então, assim, você já coloca a conta a partir do segundo dígito, certo? E a baixa dela, que pode ser feita movimentando a conta a 2133, quando você vai baixar o resultado do exercício, que é a conta de passivo, é a mesma forma. Como você está fazendo uma baixa, um ajuste diminutivo, então assim ela já é parametrizada para que o primeiro dígito da conta não precisa ser movimentado, certo? Então assim, colocando a partir do segundo dígito, ela já encontra a conta certa. E esse aqui é um dos exemplos que o Levino deu, tá vendo, ó? O SPC. Então, reclassificar essa conta. Bom, tinha me perguntado sobre o prazo da conciliação do inventário, né, anteriormente, então é dia 10 de janeiro de 2024. Claro que não precisa esperar todo esse tempo, quem já tiver as informações e achar que já deve fazer esse registro, essa reclassificação ou este ajuste, já pode ser feito, as notas de lançamento não estão bloqueadas, elas são liberadas o ano todo. Inclusive, está liberada agora para ser emitida. Tá? Então, pode fazer gradativo, pode começar, precisando fazer reajustes, pode ser utilizada. Precisando ser anulada, a nota pode ser anulada. O que não pode acontecer é uma nota ser emitida em 2023 e em 2024 ela ser anulada. Por quê? Porque o bem, quando você faz a movimentação dele do exercício, para você desfazer esse movimento, não é por anulação, você tem que desfazer aquele movimento fazendo ele ao contrário, certo? Então, não se anula notas que fazem a movimentação de qualquer tipo de bem, seja móvel, imóvel, tangível ou de consumo, tá? Só reforçando. Não sei dentro do exercício, né, Juliana? Isso, dentro do mesmo exercício. Como esse tópico é pequenininho, alguma dúvida sobre as obras em andamento? Lembrando que os outros poderes também seguem o mesmo fluxo. Pessoal, aproveitar aqui o ensejo, uma das vantagens do CIP para essa parte de obras em andamento é que quando for implementado lá no CIOF também, o usuário vai conseguir selecionar o CIP quando ele estiver fazendo alguma liquidação de obras em andamento. Na conta de obras em andamento, ela já vai vir com esse valor lá agrupado por CIP. Então vai ficar mais fácil você identificar a obra para poder transferir esse valor futuramente, quando a obra for concluída lá, que organizar a parte de escritura, né? E esse valor for averbado no imóvel, vai ficar mais fácil fazer a transferência do saldo contábil para a conta patrimonial, zerando o saldo da conta de obras em andamento. É um dos pontos fortes do CIP.
Ide, você disse que estava chiando, conseguiu entender? Melhorou mais o som? Agora vai ser falado sobre os bens móveis e intangíveis. Isso. É, se tratando do inventário dos bens móveis e intangíveis, é mais fácil de aqui, por quê? Porque ele tem o processo de integração da informação. O que ele requer mais? Requer mais é o acompanhamento desse registro lá no sistema de patrimônio mobiliário, como no registro no sistema de contabilidade. E esse registro, ele é feito atualmente via integração dos sistemas e é feito mensalmente. Então, todos os órgãos do poder e entidades do poder executivo, excetuando, lógico, os outros poderes e as empresas, eles deverão concluir o seu inventário lá no sistema de patrimônio até dia 20 de dezembro. Esta é a orientação lá da SUPAT, e essa conciliação do registro de inventário de bens móveis lá deve ser acompanhada, sim, pelo contador, porque com base nesse registro lá de inventário, que é feita a sua conferência aqui na contabilidade. De base da informação do SPC com o relatório contábil emitido no SCG, com o que está emitido lá no SPM, o contador tem a possibilidade de fazer essa conferência, a cariação dessas informações. É claro, se tiver divergência entre as informações que estão no SCG e lá no sistema de patrimônio, isso deve ser ajustado. E esse ajuste, ele deve ser feito nos dois sistemas. Por que nos dois sistemas? Porque se você ajustar apenas na contabilidade e no mesmo passando o exercício, e a informação não for ajustada no sistema de patrimônio, as informações vão chegar até o Tribunal de Contas divergente. Então, assim, sugestão, verifica, tendo qualquer divergência, tem que procurar as duas casas, ou seja, tem que procurar a superintendência contábil, procurar a superintendência de patrimônio, para que a gente possa juntos resolver, olhar, verificar e ajustar esta informação, certo? Então, a conciliação da base dos dados entre os dois sistemas deve ser realizado automaticamente pelo sistema de contabilidade, porém, é de importância do contador acompanhar através daquele relatório contábil emitido lá no sistema de patrimônio, as informações. Já os outros poderes vai fazer essa conferência como? Eles fazem esta informação manualmente dentro do sistema de contabilidade geral. Então, eu abro para eles o período do inventário, normalmente vai seguir o mesmo fluxo de todos os meses, né? Até o quinto dia útil do mês subsequente, e ele vai fazer, os outros poderes e as empresas vão fazer essa informação manualmente, e depois fazer esta conferência, para que a mesma informação que esteja no SCG esteja também nos seus bancos de dados individuais de cada poder, certo? Dúvidas sobre esse? Esse é bem tranquilo. Dilene, a Márcia levantou a mão aí. Pode falar, Márcia. Não estamos te ouvindo. Não sei o que está acontecendo. Márcia, até tá sem Se for som. o caso, pede ajuda aí para alguém aí. Ok, pode Ela disse escrever, que Márcia. ela vai escrever.
Quando você está perguntando sobre o lançamento de complemento de bens intangíveis, você deve estar perguntando à Superintendência de Patrimônio, certo? Eu não sei dizer, mas tem que procurar lá realmente o pessoal da SUPAT para que eles possam te orientar sobre isso. No caso de software, para regularizar lá do mês de outubro, até agora você não conseguiu, certo? Se tiver lá registrado lá no sistema de patrimônio e não estiver na contabilidade, tem um documento contábil, sim, que a gente faz esse registro. E esse registro, ele é feito manualmente pela nota de lançamento, e lembrando, ele tem que estar a mesma informação lá no sistema de patrimônio mesmo, porque se não tiver, e quando vier a informação, para mim, ele sobrepõe a sua informação, entendeu? Ele acaba fazendo a sua baixa ou incorporação. Dilene, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Mas, se você quiser depois me procurar para a gente conversar sobre esse, que talvez é melhor, porque a gente entra no assunto mais detalhado e verifica junto com a SUPAT. Sim, do Rodrigo? Ele está perguntando como transferir os bens móveis do fundo para a unidade principal. Ele está perguntando qual a ANL e a finalidade. Sim, é a nota de lançamento 2003, 2156 faz, né, Levino? A 2156 acho que faz. Se ela não Também fizer, faz. ela faz. A 2156 você consegue fazer essa transferência. Caso não seja possível, tem a 2003 que você dá baixa em um e incorpora no outro também, que você pode utilizá-lo. Isso aí está orientado lá naquela IN, não tá? Esse aí, Tem orientação lá, mas aqui no material também tem. Mais alguma pergunta, pessoal? Dilene, não temos mais perguntas. Ninguém levantou a mão, não temos mensagem no chat. Então Você vamos pode seguir. avançar para o próximo, por favor. Uhum. O outro é os bens de almoxerifado, que é bem semelhante aos bens móveis, por ser feito via sistema de integração dos dois sistemas, o Sigmat, o SPM e o SCG. Tem até dia 20 de dezembro de 2023 para concluir, né? Então, vai ter aquele trâmite, nomear uma comissão, e aí fazer o final do inventário lá no Sigmat. Porém, esse final de inventário do Sigmat, que vai atualizar o sistema, vai fazer a conciliação do registro lá dos bens materiais de consumo, lógico, ele pode ser acompanhado até o final do ano pelo seguinte: se tiver liquidações, que uma natureza de despesa que ela é estocável, vai registrar. E esse registro deve ser acompanhado até o finalzinho, porque se for necessário, tem que fazer ajuste contábil entre os dois sistemas, contabilidade ACG e Sigmat, não pode deixar passar. E, claro, excetua-se desta conciliação via sistema, processo de integração, os outros poderes, que faz esse mesmo procedimento, só que manualmente, dentro do sistema de contabilidade. Após a conclusão do inventário lá no Sigmat, o contador, ele deve verificar, ele vai pegar o inventário sintético, que foi emitido lá dia 20 de dezembro, lá no sistema de patrimônio de Sigmat, e fazer a conferência com o que está registrado no estoque aqui na contabilidade. Claro, tem que verificar a sua conta contábil. Eu coloquei aqui a 11.5, porque é a 11.561, e lá dentro você tem que olhar o seu almoxerifado. É trabalhoso? É, mas é a forma de conferir. Porque essa conferência, ela vai dar base para que o registro nas duas unidades, né, nos dois sistemas de controle sejam os mesmos. E esse procedimento deve ser realizado até dia 31 de dezembro. Por quê? Porque até dia 31 de dezembro pode-se fazer ajustes, tanto no SCG como no Sigmat, certo?
Claro, você vai falar assim, mas até o 5º dia útil eu posso emitir documento. Pode, mas vai acompanhando, não deixe para a última hora, porque às vezes acontece um fato que não consegue se resolver, né, naquele período que vocês estão fazendo a conciliação contábil de vocês, que é curto, né? Vem logo de um final de ano, festas, essas coisas, e aí o 5º dia útil em janeiro é muito corrido. Então, assim, acompanhe a partir do dia 20, que encerra-se o inventário dos bens de almoxarifado. Acompanhe ele com mais frequência para evitar dor de cabeça depois. Por que que eu falo do almoxarifado? Porque o almoxarifado você compra mais, né? Então, acaba que do dia 20 até dia 31, nada, tem uns 9 dias aí. E liquidou, registra no sistema de patrimônio lá do Sigmat e registra também no SCG. Então, e aí no final do ano, terminou todo aquele prazo de conferência de ajuste, tem o termo de verificação, que é a base de conferência para o contador. E esse termo de conferência e verificação para o contador, que vier lá do sistema de patrimônio, que vier da sua gerência de patrimônio lá, de conferência do almoxarifado, ele deve ser assinado, tá, pessoal? Cobra isso deles para que venha assinadinho, venha arrumadinho, para que ele seja um documento oficial de conferência de vocês. Porque ele é a base da sustentação para uma nota explicativa, para uma explicação, certo? E aí, lógico, né? Depois que for encaminhado, você vai pegar o inventário, juntamente com as informações depois do período de conciliação, e fazer sua conferência final, certo? Então, assim, até dia 31 de dezembro de 2023 é possível fazer os ajustes tranquilamente. Não estou falando que não se faça depois, mas o certo é que você faça para que os dois sistemas fiquem certinho. Porque às vezes o Sigmat fecha lá e não te deixa fazer mais nenhum tipo de ajuste, aí fica ruim as informações, certo? Os outros poderes e os órgãos autônomos e as empresas, que eles fazem, não via Sigmat, mas eles fazem a conferência deles e faz a conciliação. E o prazo para ajuste do sistema para eles é do dia 2 até o dia 10 de janeiro de 2024, porque eles fazem esse processo manualmente. Tá? Concluída a contabilização do inventário de almoxarifado, verifica-se o razão contábil das contas e, lógico, aí você certifica que o registro está regular nos dois sistemas. É bem facinho, né? Dúvidas nenhuma, né? A Flávia está caladinha, acho que a Flávia está quietinha. Está entendendo tudo, né, Flávia? Pessoal, dúvidas quanto ao almoxarifado? Alguma coisa que a gente possa esclarecer mais? Edilene, o Hugo pediu a fala aí. Diga, Hugo. Boa tarde. Oi, boa tarde, Cleiton, Edilene, todo mundo. Queria só deixar claro aqui, esclarecer uma dúvida minha, com relação a essa data limite da conciliação aí de fechamento do exercício. Aí seja estoque, almoxarifado, bens móveis, porque lá na IN fala que nós temos até o dia 10, né, de janeiro para fazer. Mas, como a Edilene tocou citou a situação do 5º dia útil, que é o que a gente segue todo mês para fazer a conciliação, né? Nosso prazo é o 5º dia útil. Como as duas datas não coincidem, né? Me parece que o 5º dia útil cai no dia 8 e a outra data seria dia 10. Queria só validar com vocês a data limite que eu terei para fazer essa conciliação, porque ocorre normalmente aqui do pessoal me entregar o inventário já no final do prazo. E aí eu queria só ter certeza que dia 10, se eu tiver o inventário na mão, eu consigo fazer a conciliação do MP. Sim, consegue sim. Tem até o dia 10. Eu falo porque para não deixar para a última hora, entendeu? Principalmente os outros, o Poder Executivo, que utiliza o Sigmat, às vezes eles não conseguem fazer algum ajuste necessário nos dois sistemas. Aí fica colocando nota explicativa para justificar uma diferença. Ou fica lá na porta do pessoal para poder que eles autorizem fazer esses ajustes. Mas é assim, até o dia 10, você pode fazer os seus ajustes. O módulo estará aberto, né? Estará aberto. Dos outros poderes, sim, porque é feito manualmente. Sim, Ludinho.
Porque só observação também é a seguinte, assim, ó, os contadores. Porque assim, como vai ficar até dia 10 para fazer o ajuste, o que que todos os contadores têm que fazer? No dia 10, eles têm que certificar que os inventários desses bens estão iguais o inventário que tá, da informação que está no FCG. Porque, de repente, a pessoa faz esses inventários, faz os lançamentos, e depois não verifica. E aí chega no último dia, que é o dia 10 para fechar, a gente fecha o sistema, depois vai verificar, o pessoal vai analisar, vê inconsistência do inventário com o registro do SCG. Então, eu sugiro, né, que todo mundo, quando for partir no aproximado dia 10, faça essa verificação de todos os sistemas, tanto de patrimônio, do almoxarifado, bem móvel, intangível, para certificar que o registro está correto no ECG e no inventário, para não evitar divergência e depois ter que justificar, a gente não poder abrir mais o sistema para fazer, né? E você terem que fazer a justificativa através de nota explicativa. Só essa observação, só. Obrigado. Antes de passar aqui para fundo rotativo, lembrando que aquela parte do decreto que trata do imobilizado lá, de que não possa ter bens no fundo, né? Assim na subsecretaria, permanece, tá? Claro, se o fundo realmente estiver bem registrado em sua unidade, vai ficar. Mas os outros não, eles devem ser transferidos para o gabinete. Segue aquele artigo, ele não deixou de valer por enquanto. Tá? E, por fim, o fundo rotativo. O fundo rotativo ele vai ficar aberto do dia 2 de janeiro até dia 24 de fevereiro, do dia 2 até dia 10 de janeiro de 2024, para fazer só aquela confirmação do fundo, se ele permanece ativo ou não. Muitas das vezes, na hora de fazer essa informação do fundo rotativo, o órgão está querendo fazer o quê? Baixa ou incorporação. Não se faz baixa nem incorporação de fundo rotativo aqui pelo sistema de contabilidade. Ele é apenas uma ratificação da informação que está registrada. Por quê? Porque tem um tópico na prestação de contas, nossa, que trata de fundo rotativo. Então, eu pego essa informação que o contador valida para mim se o fundo está ativo, suspenso ou inativo, e faço um tópico de uma nota explicativa para a prestação de contas do fundo rotativo. Claro, o fundo rotativo tem toda aquele base legal de fazer sua prestação de contas individual, encaminhar ao tribunal no tempo certo, mas aqui no módulo é só mesmo para ratificar a informação do fundo rotativo e se existe aquela quantitativa de fundo ativo na sua unidade orçamentária, certo? E por mim, tem dúvida sobre o fundo rotativo? Alguma pergunta? Edilene, Ou tem mais alguma algum aí? dúvida? Não, Mais algum? esse é o último tópico. Ou tem alguma dúvida sobre os itens anteriores também, né, Cleide? Que às vezes, depois que apresentou, tem, ou quer fazer sugestão, estamos abertos. Eu tenho uma dúvida Sim. sobre os bens que estão sendo reavaliados, né? Esse ano é obrigatório, né, a reavaliação dos bens. E aí, verificando o razão de uma das contas de bens imóveis, eu verifiquei que pela liquidação vários valores foram agregados lá. Aí eu tenho que aguardar essa reavaliação. Como é que vai ser? Você vai ter que aguardar a planilha da SEAD ou então informar para a SEAD, Dalva, que houve reavaliação deles e foi agregado por por liquidação. Não, na verdade, a planilha, eu já dei uma olhada nela, ela está em branco. A SEAD passou para os órgãos fazerem a reavaliação, né? E aí, acredito que nós vamos ter que fazer os registros.
desses valores, e aí eu queria saber o seguinte, esse valor que está lá, liquidado, eu vou baixar ele, se o bem estiver num valor maior, né, eu vou baixar contra a despesa, no caso. Não sei se eu fui clara. É o seguinte, assim, ó, o bem, porque é o seguinte, se você tem liquidação, se o bem já está feito, já está construído, se você tem liquidação, é porque você fez reforma. Aí você tem que verificar se essa reforma acrescentou, agregou alguma informação ao bem. Se ele acrescentou, você tem que deixá-la e colocar como foi custo, despesa como é que fala assim, reforma do bem. Se não, se você vê que é despesa, você tem que baixar esse valor e justificar por que você está baixando. Entendi, Levino, mas vamos supor que a gente verifique que aquilo ali agregou valor ao imóvel. Por exemplo, eu tive 5 milhões de liquidação nesse grupo de bens. E aí, depois que for reavaliado esse bem, vamos supor que ele cresça aí 7 milhões, né? Então, eu vou ter que fazer a baixa desses valores que estão lá liquidados, jogando para despesa, Não, porque senão eu vou ficar com dois valores, não? Não é dois valores. Primeiramente, sim, se você não avaliou o bem ainda, o bem vai ser avaliado depois que você fez a reforma é considerada, a despesa que você fez na reforma, ela é considerada. Isso, isso. A avaliação é que vem depois disso. Então, primeiramente, considera a despesa que você fez e depois faz a avaliação do bem. Porque a reforma, o bem, se você tivesse uma prática de fazer avaliação normal, então essa reforma já entrava nessa reavaliação. Mas nesse caso aí, não. Você primeiramente considera essa reforma e faz a avaliação depois que você considerou a liquidação do bem já. É porque, por exemplo, a minha planilha, desculpa eu insistir, a minha planilha, vamos supor que o bem esteja lá, 4 milhões, certo? Acresceu durante o ano, eu verifiquei, tirando razão contábil, que foi agregado mais 1 milhão lá, ok? Só que a planilha, por ser uma planilha de Excel, o valor do bem está 4 milhões, está igualzinho SCG. Então, aí você está me dizendo que eu teria que fazer um lançamento, aliás, o valor já foi acrescido na contabilidade em 1 milhão. Só um minutinho, só para o raciocínio não fugir. O valor do bem na contabilidade, ele passou de 4 milhões, ele está em 5 milhões. Só que a planilha da SEAD continua 4 milhões, porque é uma planilha que vai ter que ser ajustada agora no final do ano, certo? Mas aí o meu bem, ele está sendo reavaliado. Até o final de novembro, a secretaria tem que entregar para a SEAD o bem reavaliado, ok? Foi criada a comissão aqui, o pessoal está trabalhando. Aí vamos supor que ele reavaliou o bem não é 5 milhões, é 5 milhões e 500. Aí eu teria que, no SCG, então, registrar só esses 500 a mais de reavaliação, aí ficaria igual à planilha, né? Seria isso, né? Você está vendo que você está reavaliando o bem baseado em cima da reforma. Né? Então, a reforma, você está considerando a reforma para ser avaliado um valor maior. Então, a reforma já está embutida na contabilidade, já está registrada na contabilidade. Aí vai entrar... Isso, vai entrar como reavaliação só os 500 mil, por exemplo. Exatamente. E você tem que entrar em contato com a SEAD e verificar essas informações. Como é que vocês devem fazer isso, informar isso para ele. Porque, assim, se eles mandam a planilha com 4 milhões, qual você colocou o exemplo, e depois você tem uma reforma de 1 milhão, você tem que dizer para ele, porque isso aí não é reavaliação do bem, entendeu? Eles têm que saber porque senão ele vai pensar que o bem foi avaliado em 1 milhão e 500. Sim. Na realidade, você vê que teve uma reforma, né? Aí vai ter que informar lá na planilha, vai ter que estar informado, o valor do bem não é mais 4 milhões, e sim 5 milhões. 5 milhões a reavaliação seria, né? 500 mil. Ok, entendi. Se eles deram o prazo para vocês aí até final de novembro, então provavelmente após esse prazo é que eles vão consolidar a planilha, né? Já para constar essas informações. Eles vão validar, né? Validar a planilha. Quando eles te devolver a planilha, já vai estar levando em consideração essa informação que você passou para lá, né?
Tá certo. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tem mais perguntas, eu só vou fazer um informe aqui, porque para essa semana está programado mais 2 reuniões. Aí tem uma reunião para amanhã. Amanhã a gente deve falar de conciliação da conta de adiantamento, obrigação com o fornecedor, crédito a receber e benefícios a empregados. E na quarta-feira, nós vamos falar sobre ingresso de dispêndio extra-orçamentário, saldo invertido, depósito restituíveis e ajuste naquelas contas lá de provisão, aquelas contas de OPF, quando atende a CMDF. Daí elas serão nesse mesmo horário e elas vão iniciar às 14h30. Aí você já reserva aí um horário na agenda para a gente poder dar sequência aqui. E quem não pôde participar, fiquei feliz em ver a Flávia aqui, que ela mandou mensagem no grupo lá, fez um esforço aí, né, Flávia? E conseguiu participar. Muito bom. E aí, quem não conseguir, pessoal, a gente vai disponibilizar lá as gravações, daí vocês vão conseguir acessar o conteúdo de uma outra forma. No mais, aí eu agradeço a todos pela participação. Eu acredito que foi bem produtivo. A gente conseguiu alcançar aqui o objetivo. E a gente continua aí à disposição. O pessoal quiser entrar em contato direto aqui com a Central, 3269-2700, mandar e-mail também para a gente. Está à disposição para auxiliar, né, no que a gente conseguir aqui. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos aí. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Tá, pessoal. Bom trabalho para todos. Obrigada, Obrigada. bom trabalho para vocês. E estamos aqui. Qualquer coisa que precisar, manda chamadinho, já sabe, linha Cleiton, direta nossa, tá? Cleiton, tá aí Oi, ainda? na prorrogação do. Não Mas vai tá terminar o valendo. segundo tempo. A Não, galera vou tá na aproveitar a torcida oportunidade, mas não é esperando, fora Flávia. reunião, é fora reunião. Deixa eu te falar, por que o anexo 10 está com rascunho ainda? Eu precisava dele sem rascunho. Para colocar no processo do PASEP aqui para nós aí, por Eu favor. vou verificar aqui, porque pode ser que esteja em manutenção. Aí a gente tira para o pessoal não tomar alguma decisão equivocada aí com a informação que não está redonda. Eu te aviso aí, eu vou verificar como é que tá ali, que essa parte ali Tá fica com bom, a Vera, obrigada. ela que fica monitorando Tá bom. essas evoluções de relatório. Tá bom, então. Valeu, obrigada. E as dúvidas depois eu mando pelo Ah, e-mail. sabia, tá muito Da fácil. reunião. Até mais, pessoal. Um Rapaz, abraço. muita informação para processar uma vez só, não dá não, tem que ser aos poucos, misericórdia. Então tá bom, valeu aí, obrigado. Fico te Até aguardando mais. então, tchau, tchau, valeu.